me trouxe à memória. Era o retratista, né? Não se tirava foto, se batia retrato, né? Isso. Boa, boa. É isso mesmo, o tempo histórico, né? O registro representando a realidade dos territórios, tanto a cartografia quanto a fotografia, os mapas, né? A cartografia social, ela vem com esse objetivo, vem com esse intuito de representar o lugar, representar a realidade, né? Então, eu tenho foto também do meu avô na época em Alagoas, só tem uma também, 1971. É muito tempo, né? Muito mais tempo que essa foto aqui. É quando as fotos ainda eram assim, né? Elas não eram um tamanho maior, elas eram um tamanhozinho menorzinho. Isso aqui é o Rio Paraíba, o pessoal tomando banho no Rio Paraíba. Essa área Ah, toda aqui está toda coberta daquele pasto, né? Que é poluição. Mas isso, antigamente você tomava banho, né? Você tomava banho, lavava roupa, isso. tirava, tirava água para fazer muitas coisas. Hoje em dia é impossível. Impossível, você Isso. não vai ver mais crianças tomando banho no rio. Não, menos ainda as lavadeiras, né? Tinha as lavadeiras do rio, né? As lavadeiras que tinha aquilo como um cotidiano, era um cotidiano normal, carregar o pote na E, cabeça, a bacia com roupa, né? exatamente. E minha mãe dizia que assim, ela quando descia para lavar roupa, levava as crianças tudo, porque aproveitava para fazer uma coisa só, era dar banho nos meninos e Isso, lavar as roupas. Era tudo, fazia tudo de uma vez só, e cada um carregava um pouquinho. Eram 5 filhos. exatamente. Mas é isso mesmo. É assim, muita gente, muita gente ainda vê com outros olhos a questão do tradicionalismo da vida das pessoas, Samir e Raniel, né? Vê ainda como atraso, né? As pessoas, hoje a gente vive numa perspectiva do capitalismo junto ao processo de civilização que foge do naturalismo, né? Eu digo naturalismo porque o naturalismo é um conceito muito importante que as pessoas acabam confundindo com o sentido religioso. Mas o naturalismo, diferente do criacionismo, ele vem para a natureza, ele vem para a realidade, né? Se fosse... É tão contraditório o sistema moderno de civilização entre cristianismo e capitalismo, que as contradições as pessoas não conseguem mais enxergar. Então, ser natural, muita gente vai levar para o lado religioso. Ah, o naturalista é ateu, não gosta de Deus, não segue o cristianismo, etc. e tal, não segue nenhuma outra religião abstrata, não respeita os fenômenos invisíveis e tudo mais. Mas o naturalismo é você ir buscar água limpa, né, num veio d'água que vem da terra sem veneno, né? É você lavar roupa sem pressa, em pequena quantidade. Você não precisa ter 25 camisetas, 10 calças, 20 pares de sapato, né? O naturalismo não é próprio da gente, né? O naturalismo, ele não significa ateísmo em si. Ser ateu é ser naturalista. Ser naturalista é você respeitar a natureza, né? Por que que você tem que acumular bens materiais, né? Por que que você tem que fugir da realidade natural que você vivia? Mesmo sabendo que a medicina, alguns pontos do processo civilizatório avançou, é importante você se lembrar do passado, né? Se lembrar das suas origens, da mata, do pé de mastruz no fundo da casa, do plantio de alface no quintal, sem uso de veneno, né? Dos animais que você tinha na época e que você sobrevive deles,
né, sem disputas acirradas por território. A gente está vendo uma realidade gravíssima no estado do Rio de Janeiro, sempre foi. O que está acontecendo hoje não é novidade para nós que estudamos geografia humana, né? Então, se você está dentro das ciências humanas, o que está no Rio de Janeiro era uma coisa óbvia, que acontece todos os dias, mas como agora foi numa proporção muito grande, aí está tendo mais repercussão na televisão. Mas a gente sabe que foi politizado. É uma questão política, né? Uma questão política que manteve aquelas pessoas acumuladas naqueles morros, né? Sem gestão, ausência do governo, ausência da segurança, ausência de política pública, ausência do Estado, ausência do município, da federação, foi se acumulando aleatoriamente. E um grande filósofo, o Bauman, discute essa questão também. Ele fala que o bicho-homem, ele nasceu malvado por natureza. Ele precisa de regras para poder criar o processo civilizatório, né? E essas regras, elas não são determinadas por um fator natural. Toda regra, toda lei, todo código legal, ele é criado pelos próprios homens, né? Pelas próprias pessoas. Então, muita gente faz a crítica do sistema linear de civilização, porque trabalha com regras, trabalha com normas, mas o homem, ele é mau por princípio. O homem é mau por natureza. E dependendo do ambiente que ele é criado, que ele é constituído, definitivamente ele vai se tornar uma pessoa insuportável na sociedade, né? Tem que ter a represália, tem que ter o controle, porque não se respeitam estas normas, né? Então, se você se acumula em lugares, a disputa por território, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, especialmente territórios políticos, para a reprodução política, vai levar ao que levou, né? Uma quantidade absurda de pessoas mortas, assassinadas periodicamente, e a gente sabe que é porque o fato foi politizado. Meu amigo, politizou na forma moderna da política, acabou. A destruição é em massa, né? Então, voltar à natureza, esse modelo, essa fotografia, esse assunto que você colocou em pauta aí, é você ser naturalista. Voltar um pouco para as suas origens. Sair desse princípio de modernidade, de civilização equivocada, né? E se tocar um pouco, saber o lugar que você veio, conhecer sua identidade. Então, a nossa identidade é a terra, são as origens, né? Então, a disputa capitalista por território, ela é absolutamente agressiva. Então, o que é aquilo? Disputa por território. Território político, território de mercadorias, né? Porque o tráfico de drogas, a droga se tornou hoje uma grande mercadoria, um grande produto de lucro. Então, e as pessoas acumuladas sem um ordenamento territorial, definitivamente, e sem a presença dos órgãos municipais, estaduais e federais, vai chegar naquele modelo, né? Não é uma questão, é que essas pessoas faltam Deus, essas pessoas não têm uma religião. Não, isso aí não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, porque o ser humano, ele nasceu bruto, né? Ele nasceu selvagem, nós somos bichos, né? Nós somos bichos naturais. Tanto é que outro dia, discutindo isso com um colega da sociologia, eu falei, imagina só como é um parto. Um parto é uma coisa muito agressiva, né? Você dá à luz para uma criança, naturalmente, é uma coisa tão agressiva que ela mata a mãe e mata o bebê. Então, nós temos, por natureza, esse processo, esse instinto primitivo. Então, se a gente não tiver regras, se a gente não seguir as instituições, não seguir as regras, os códigos que a gente mesmo construiu, a gente vai cair no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, como diz um outro amigo da filosofia, José Divino da Silva, o Rio de Janeiro não é para gente, é bicho, é bruto demais. Eu tive
a loucura de levar uns amigos da Espanha para o Rio de Janeiro, a minha decepção foi absurda, muita decepção. E foi do aeroporto ali, do Tom Jobim, só até o Cristo, de braços abertos, que eles queriam conhecer, né? Mas, assim, decepção absoluta. Diga, Samir. Ai, professor, eu gostei de começar a aula assim, né? Eu sei que a gente vai falar de Estado, mas eu vejo você falando do naturalismo, a capacidade de você enxergar o divino na natureza, o divino na água que você bebe, o divino Isso. na terra que você planta. Isso. Você abençoar, né, aquilo que você tem naturalmente dado, seja pelo que você quiser explicar. Seja Buda que lhe deu, seja Deus que lhe deu, mas que você abençoe aquilo que está lhe sendo dado de graça. Então, abençoa o céu que eu posso ver, as aves, abençoa a terra que eu plantei meu manjericão ontem, eu abençoo a água que eu bebi. Então, é você ver aquilo como divino e como necessário, essencial para que você continue vivo. Faz parte de você. E aí eu comecei mostrando aquela foto, né, das crianças tomando banho no rio. Uhum. E aí eu digo, isso aqui se chama liberdade. Isso. Liberdade, que hoje não tem mais, e que o Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu já morei por muito tempo, é o extremo ápice do que a sociedade civilizada consegue produzir. Isso. Porque é o seguinte, quando você pensa em metrópole, quando pensa em Brasil, pensa em Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro carrega essa história de que é o painel do Brasil, é a civilização, modelo do Brasil. Oi? Cartão postal. É o cartão postal, professor. Quem morou lá sabe que não é verdade, é extremamente selvagem, professor. É uma selvageria civilizada, sem liberdade alguma. Então, assim, eu diria até que quanto menos civilização, melhor. Quanto mais próximo do natural, melhor. Quanto mais liberdade você terá de viver, de andar, de comer, de tudo, de existir. Isso. No Rio de Janeiro você não existe, você é imposto. Se não for por regras do Estado, vai ser por regras do crime, dependendo da favela que você morar. E só, quando eu estava assistindo, eu me recusei, inclusive, a postar foto do pessoal morto no chão. Por quê? Isso. Vou explicar o porquê. Porque eu vi que já está se normalizando um comentário de que é normal que o governo passe o pente fino, ou seja, a chacina, periodicamente, que se faz necessário chacinar de vez em quando. Isso. Então, isso já está se normalizando como uma regra de que é normal. Isso. E não é normal. E quando você vai analisar do ponto de vista dos criminosos, vamos botar assim, né? Como a imprensa já está divulgando as imagens das pessoas que foram mortas ou presas nessa operação e que elas estavam usando equipamentos de guerra, equipamentos de alta qualidade, que a gente não sabe como eles conseguiram, mas isso é uma escalada. Exato. Quanto mais a violência do Estado aumenta, mais o crime escala no poder de compra de armamento, tá entendendo? E isso vai terminar onde? Termina onde? Entendeu? Então, muitas vezes eu vi, inclusive, a situação da Palestina e de Israel, eu vi como um espelho. O Brasil tem a sua própria guerra. Isso. Entendeu? Não precisa ter guerra. Não precisa mais de guerra, já tem a interna. Entendeu? Isso recai. Eu estou agora degustando essa belezinha aqui, né? Que eu recomendo para todos vocês, né? Que um dos capítulos aqui fica bem óbvio aí, né? A fé capitalista. Sim, a capitalização da fé, isso aí é o que dói, viu, professor? É um livro muito bom que eu recomendo, porque nas recomendações aqui tem pessoas muito boas, né? Aqui, por exemplo, quem avaliou esse livro foi Barack Obama, foi Bill Gates, né? Jamila Ribeiro, Leandro Carnal. Então,
um livro extremamente aprovado, né, por essas pessoas, ou seja, que fala dessa breve história da humanidade, né, uma breve história da humanidade. E o cara é israelita, né? Eu comecei essa semana, estou quase terminando aqui já o livro, e eu recomendo para que todos, na medida do possível, façam a leitura desse livro, porque é uma forma de entender melhor esses processos que a gente está discutindo, né? Porque não é só você ter política pública, né? Você precisa fazer a gestão dessa política pública, e aí entra nesse cenário que a gente está lidando aqui, né? Quando a gente fala de democracia e concentração de populações, que é a temática que hoje está no Rio de Janeiro, é trabalhar com regras, né? É compreender a regulamentação. Então, a gente vive de política pública, as cidades vivem de políticas públicas, os territórios dependem de política pública, mas para isso precisa ter a regulamentação dessas políticas e programas. Regulamentação é regra, é lei que deve ser cumprida, né? E essas leis estão agregadas às instituições de segurança pública, de educação, instituições políticas, financeiras, né? E outras instituições mais que a gente conhece, escolas, tá? O Estatuto da Cidade, a estruturação urbana, né? Então, a gente fala, pô, mas assim é só na Europa. Sim, mas o Brasil já está numa idade boa e já tem conhecimento científico suficiente para a gente começar a mudar a política, né? Infelizmente, o nosso sistema político não conseguiu entrar nos eixos ainda, em função da corrupção e dos interesses da elite branca, capitalista, mas chegou o momento da classe trabalhadora, do sistema social, entrar nesse processo revolucionário de mudança, né? Então, por que construir política pública? Por isso que eu coloquei essas questões aí que a gente está nesse último texto, para provocar esse debate no sentido de ter a compreensão, no sentido de entender por que construir a tal da política pública. Sim, mas como uma política pública que nos aproximasse um pouco mais das nossas origens? A questão da agroecologia nas escolas, a questão do uso do solo nas escolas, possibilidade de sustentabilidade do semiárido, né? Para que as pessoas não precisassem sair do semiárido para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, né? Para João Pessoa, para São Paulo, né? Para aqui, Campina Grande. Não, desculpa, eu não estou em Campina Grande, não estou em casa, eu estou fora de casa, né? Então, por quê? Qual o segredo da vida? Né? O segredo da vida numa política pública é o solo, é a terra, é o lugar de produzir, né? Porque do solo, propriamente dito, depende aí as plantas, a água, o clima, a nossa vida como um todo. Então, tudo está conectado, tudo está interligado, né? Então, não existe um ser humano sadio se o solo não for sadio. Tá? Isso é uma fala da Ana Maria Primavesi, né? Primavesi é uma grande especialista nessa questão da agroecologia e dessa integração entre cidade e meio ambiente, né? A partir de política pública, porque as políticas saem do governo, vem a manifestação social, né, dos movimentos, para constituir essa política pública para poder organizar os territórios. Mas se você entra num território como é ali, o Morro do Alemão e a própria Rocinha, que foram construídos na falta de política pública, na ausência de política pública, é claro que você não vai conseguir localizar isso, né? Você não vai ver esse resultado de ser humano sadio. Como é que a pessoa pode ser sadia num ambiente daquele? Tá? As entrevistas que as pessoas dão ali, toda a classe trabalhadora, a situação da Força de Segurança Pública, policiais militares, policiais civis, é absolutamente ausente de política pública.
os interesses político-partidários da direita, da esquerda e do centro são muito maiores do que as vidas dos colegas funcionários públicos, policiais, civis e militares que perderam suas vidas num ambiente doentio, né? Porque ali o território se tornou doentio. Então, não existe ser humano sadio se o solo, o território, não for sadio. O ambiente é doentio, né? Então, como é que uma liderança de segurança pública, por exemplo, vai colocar uma força de segurança pública sem recurso, sem investimento, né? Treinamento, né? Experiência. Então, isso daí se torna realmente isso que a gente faz a crítica o tempo todo em termos de geografia humana. Nessa questão de política pública para o semiárido, ela não serve somente para o semiárido. A política pública também teria que ser posto lá, no Alemão, na Rocinha, nas favelas paulistas que eu conheço, acho que 3 ou 4 favelas ali em São Paulo, mas não chega nem aos pés ali do complexo do Alemão, por exemplo, né? Então, nessa pegada mais agroecológica para o semiárido, né, que é a grande luta que a gente tem, o que seria, né? A agroecologia, no geral, é apenas uma das políticas públicas, tá? A gente tem a questão de construções cisternas, a gente tem a questão da transposição do Rio São Francisco, a distribuição por canais por gravidade, para distribuição de água, que isso já vem dentro disso, dessa fotografia que a Samir colocou para começar a aula, né, com muita claridade, porque um processo agroecológico num território, ele abrange tudo. A agroecologia, ela configura até a cultura de um povo, né? A naturalização, o retorno ao natural. Não é um processo religioso, né? Não é um ateísmo. As pessoas que associam o naturalismo ao ateísmo é que não faz uma leitura geográfica mais completa, né? Então, você pode sim adotar esse princípio religioso, né, dentro do processo agroecológico como política pública. E qual o problema de você ter seu segmento cultural, né, seu, único, né? Então, essas dúvidas de reconhecimento do naturalismo é que vai abrir possibilidades desse tipo de desastre social, né? Alguns lugares do planeta têm desastres naturais, e no nosso caso aqui não tem desastre natural de terremoto, por exemplo, dessa ordem, mas tem um desastre social de mais de 120 pessoas mortas em pouco tempo, sabe? Supera a Palestina em termos de dia, né, e tempo, em relação ao tempo, tá? Então, quando a gente aponta para o semiárido uma política pública apontando possibilidade de sustentabilidade, né, sobretudo quando a gente pensa na defesa da soberania alimentar do pessoal do campo, do pessoal da cidade, né, tem que considerar o território como resultado, né? Qual o resultado que essa política pública vai trazer para o território, né? E não politizar essa circunstância. Então, uma política pública de agroecologia para a cidade ou para o campo, ela vai abrir, sim, apontar possibilidades de sustentabilidade efetiva, né, para aquelas pessoas que defendem a soberania alimentar. Se as pessoas têm alimento, né, elas não vão disputar território por consumo de drogas, por outras mercadorias. Agora, se as pessoas não têm alimento nesse território doentio, como diz aqui Ana Maria Primavesi, e outros autores que a gente leu também, que está nessa proposta do curso, é claro que você vai ter um ambiente doente com pessoas doentes. E as pessoas adoecem, né? O ANDES, o Sindicato Nacional, o qual a gente é vinculado, na UEPB também,
ele apontou que aproximadamente 65% do funcionalismo público do Rio de Janeiro e de São Paulo, foi a primeira estatística, tem problema mental, tem que ter acompanhamento permanente na perspectiva psicológica, né? Então, no nosso caso, especificamente, um território adoecido, com certeza as pessoas também ficarão adoecidas. E não somente por sintomas de saúde, né? Mas por sintomas de envenenamento, por sintomas de violência, e afeta depois a saúde, a cabeça dessas pessoas, né? Então, só mais um tempinho, Samir, eu já te passo a palavra. Então, nesse sentido, a gente deve pensar por que, né, fazer política pública? Exatamente para seguir princípios. E princípios são baseados em códigos, né? Por isso que tem o Código Civil, tem o Código Militar, tem o Código Federal, o Código de Segurança Nacional, a própria Constituição e daí por diante. Então, códigos e princípios agregam aí esses objetivos de organizações territoriais e também deve passar pelo próprio semiárido. Porque política pública, ela tem o mesmo esqueleto, ela tem a mesma estrutura, né? Ela tem defesa da soberania alimentar e territorial, tem que ter, a questão da autonomia de trabalhadores, de agricultores, de industriais, de cooperativados, organizações coletivas, as pessoas têm que se organizar em associações coletivas ou os próprios movimentos sociais, direito à alimentação saudável e com qualidade, então, e a própria luta pelo território. Então, a política pública serve para tudo? Sim. A política pública é quem constrói a organização da civilização, da sociedade moderna. Mas, para isso, ela tem que existir. Ela precisa acontecer, né? Então, esses 4 eixos que eu falei para vocês, é a motivação, é a resposta contundente de por que construir política pública, né? E a política pública, ela não serve somente aqui para o semiárido, né? Eu digo aqui, mas eu não estou no semiárido, eu não estou em casa. Eu sempre acho que estou em casa. Então, ela acontece em todo o ambiente mundial, planetário. Ela tem que acontecer dentro de Tóquio, ela tem que acontecer na zona rural de Hamamatsu, né, no próprio Japão, ela tem que acontecer em Pequim, ela tem que acontecer no assentamento Che Guevara, tem que acontecer na cidade de Mari, tem que acontecer em Campina Grande. A política pública, ela é o coração do desenvolvimento territorial. Por isso que esses 4 pilares, eles são fundamentais para a gente pensar nessas respostas, né, que eu coloquei para vocês. Diga, Samir, depois eu continuo. Samir e todos os colegas aí que quiserem se inscrever. Isso. Professor, retornando um pouco para o que você começou lá nas primeiras frases do seu pensamento, que o Brasil ele já tem um mínimo conhecimento suficiente para desenvolver algumas mudanças e políticas públicas que solucionem alguns problemas que se arrastam assim há muito tempo, né? Às vezes problemas que se arrastam desde a chegada dos colonizadores aqui. E, professor, eu pensando aqui, estava lá no texto, né, que a gente deve pensar a política pública como um direito necessário, garantido, necessário, não como uma caridade ou uma benfeitoria, né, como a maioria das pessoas ainda tem esse conhecimento. Então, assim, eu vejo como muito importante que você fez nesse semestre foi ensinar para a gente sobre política pública. E eu gostaria de ensinar também aos meus alunos do jeito que eu fui ensinada nesse semestre. E por quê? Porque algumas pessoas, por exemplo, se a gente vai desenvolver uma política pública para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que o melhor que poderia fazer... Aliás, acho que até o filho do Bolsonaro chegou a propor que jogasse uma bomba atômica no mar. Foi. E eu já ouvi gente falando que era para jogar uma bomba nas favelas do Rio de Janeiro para resetar o Rio de Janeiro. O certo era resetar o Rio de Janeiro. Aí a gente parte para o sul.
o Sul, se dissesse assim, vamos fazer uma política pública para o semiárido, uma política pública... Teve gente de lá que foi contra a transposição do Rio São Francisco. Eu sei. Ou seja, por falta de conhecimento sobre os problemas alheios, nós somos ignorantes à causa Isso, dos outros. Então, exato. é muito importante ensinar sobre política pública como não um bem, uma benfeitoria, mas como um acesso a um direito que está sendo ressarcido. É um ressarcimento de direitos. E, por exemplo, a gente, quando pensa, olha como são as coisas, o mundo pensa muito na Palestina hoje, né? Tanto o mundo pensa como uma crise humanitária, quanto quem está promovendo a guerra pensa também o tempo todo, mas ela pensa de que forma? Vou resetar a Palestina, transformar num grande hotel, num oásis paradisíaco, bilionário, e aí todos os problemas da humanidade estarão resolvidos. Exato. Então, sempre haverá quem pense ou discorde. Por exemplo, eu vi aí você colocou no slide sobre plebiscito e referendo. Isso. Como o conhecimento liberta? Porque, por exemplo, teve aquela lei que os parlamentares tentaram aprovar, né, o Congresso tentou aprovar sobre a questão da anistia, né? Isso. Aí eu fui lá no site do Senado, tinha um referendo se a população aprovava ou não aprovava essa lei que já tinha tramitado no Congresso e que iria para o Senado. Isso. E, graças à mobilização pública, foi rejeitado. Eu mesma fui lá e votei que não concordava. E estava ainda escrito lá o autor da obra, era o tal do Mourão. Não podia ser diferente, né, professor? O cara veio de carreira militar e teve a grande ideia de escrever uma lei dessa. Né? É isso mesmo. Então, assim, conhecimento liberta, conhecimento sobre o que é necessário ao povo, né? Exato, exato. As provocações que a gente aponta, que a gente faz aí, os apontamentos que envolvem o plebiscito, a partir de uma política pública, né, que acaba entrando nessas 4 provocações aí que a gente colocou, né, quem é o formador das desigualdades sociais, por exemplo, né, e a questão do plebiscito, para depois construir política pública, o que é aprovado no Congresso Nacional que deteriora a classe trabalhadora, né, como essa questão da anistia, e agora a PEC 38, que elimina concurso público, né, e o efeito será retroativo, né, é exatamente a luta de classes. A gente vive uma luta de classes permanente. Quem tem muito dinheiro não precisa ter salário, não precisa ter salário no fim do mês, não precisa ter férias, não precisa ter estabilidade no emprego, não precisa ter caderneta de poupança, não, porque a vida dele já está resolvida, né? E a gestão, e quem é que aprova e que luta para a eliminação de direitos trabalhistas? Hoje, por exemplo, a PEC 38, ela parou lá, parou porque o Hugo Mota, a direita brasileira, não teve forças contra as manifestações que foram feitas no Brasil afora. E, particularmente, a nossa luta aqui na Paraíba, lá em Patos, na terra do Hugo Mota. O Hugo Mota foi para Patos participar do aniversário lá do amigo dele, Galdino, e aí lá já estava o sindicato da UEPB, o sindicato dos professores de ensino fundamental, o sindicato nacional, batendo panela lá na casa dele. Tanto é que ele fez uma notificação extrajudicial contra o que a gente chamou eles, né? Porque a gente chamou de aquela política, aquele projeto da blindagem, a gente chamou de projeto da bandidagem, né? Então, o que é a PEC 38? O que é esse número de PEC, né? É exatamente a eliminação dos concursos públicos, a retirada de direitos e o pagamento apenas de prêmios, pagamentos de bolsas, pagamentos de compensações se você trabalhar mais ou se você conseguir mais um emprego. Tanto é que hoje mesmo foi aprovado que nós professores
mesmo com dedicação exclusiva, podemos ter outro emprego. Claro, porque daqui a pouco retira-se os concursos. Então, você vai ter que arrumar vários empregos para sobreviver, né? E você viver de bolsas, né, e viver de extras, viver tirando extras, fazendo coberturas, trabalhando quase 15 horas por dia, você vai se autodestruir. Porque lá na frente, no final das contas, você vai viciar nesse tipo de emprego, 2 empregos, ou retiradas de extras, ou cobertura de outros turnos, etc. e tal, e você, quando você aposenta com salário mínimo. Então, para a governança, para quem governa, é muito bom, é muito bom. A PEC 38, ela deixa muito claro essa eliminação de concurso público, deixa muito claro, não é mais necessário estabilidade nos empregos de maneira geral, né? Porque a máquina está muito pesada, o Estado está muito caro, né? E funcionários do Estado efetivos e até funcionários federais, eles são efetivos. O gasto anual que os governos separam nas LOAs são altíssimos para o funcionalismo público. Então, a direita não quer isso. A direita está dizendo que o Estado está gastando muito e tem que reduzir, fazer a reforma administrativa, que é essa PEC 38. A ausência de política pública total, né? Então, é uma conexão maldosa que não passa pelas pessoas, tá? Então, esse tipo de situação de politicagem, né, vamos dizer assim, não passa por um plebiscito, nem passa por referendo, não passa por iniciativa popular. Então, ela é aprovada da meia-noite às 6, quando não tem mais nada, no dia seguinte você já amanhece com aquela cacetada na cabeça, né? Então, compreender a regulamentação de políticas públicas e programas governamentais é você passar por um plebiscito e passar por uma iniciativa popular. É necessário, sim, que as populações de classe trabalhadora, de maneira geral, sejam convidados, né, para isso daí. Não vai aprovar, é claro que eu não vou aprovar uma medida que vai retirar meu salário, ou vai diminuir, ou vai ter um efeito retroativo, né? Porque a PEC 38, ela tem um efeito retroativo. Não é só para quem vai entrar agora no serviço público. Ela vai retroativo para atingir quem já é efetivos do Estado. E isso é a ideia do Hugo Mota, foi o que ele levou para Patos, e a gente foi para lá fazer a festa da democracia. Diga, Girlene. Professor, deixa eu me desculpar porque eu já entrei atrasado, né? Para tentar contribuir, eu queria fazer uma referência sobre a última fala que eu fiz na sua aula passada, né? Eu fiz uma fala sobre a dificuldade de educar a sociedade, e ficou meio assim, meio solta, muito, muito vago, né? Mas assim, quando eu fiz aquela fala, eu estava me referindo justamente ao que o senhor colocou agora, nesses eixos, né? Aqui, nesses eixos que o senhor trouxe para a gente. E quando eu falei isso, eu quis falar que não é fácil fazer uma educação que valoriza os diferentes tipos de saber, né? Mas que através dessas políticas a gente consegue trazer modalidades de ensinos que vai valorizar os diferentes saberes, que vai valorizar a contextualização do território e que vai protagonizar o aluno, né, para se tornar um indivíduo que crie consciência de classe. Então, o que eu quis dizer, que está dentro dos seus eixos hoje, é justamente isso, né? Ficou um pouquinho vago, mas eu acho que agora pode dar para pegar. Com certeza. E trazer como referência, assim, né, o modelo, o sistema que a gente tem hoje de educação, que é uma educação excludente. E por que eu digo excludente? Porque, assim, há exemplo, as provas do SAEB, né, que vem externa de fora para a escola. Não é adaptada para a necessidade ou deficiência do aluno atípico. Não é. Eu sou cuidadora,
fico com a aluna e a aluna ela não tem habilidades para desenvolver uma compreensão daquela prova, mas a prova é igual para todos os alunos. Então, através dessas políticas públicas, através dessas modalidades de ensino, é que a gente vai conseguir trazer uma educação de qualidade para, digamos, os indivíduos que desenvolvem a consciência de classe. Isso, exatamente, exatamente. É claro que, sem dúvida alguma, Gilene, e todos vocês, a educação, se não tiver educação dentro de uma política pública, não há política pública, né? O processo educacional, que é uma grande preocupação aí que você apresenta, ela tem que ser o eixo principal de uma política pública, né? Porque a partir do momento que você define uma política pública para o semiárido, por exemplo, com a presença do Estado, você está educando já as pessoas. E educar essas pessoas dentro dos moldes da organização da cidade, ou da organização do assentamento, ou da comunidade, ou do coletivo de base, nada mais é do que educar. Isso daqui, que a gente botou no slide, é um modelo educacional, né? Tanto é que com um slide só, a gente cria um debate de uma semana, se for necessário. Por quê? Porque isso é educar. Como é que eu vou educar alguém? Eu tenho que discutir política pública para educar alguém, né? É difícil? Mas toda coisa difícil tem um resultado positivo quando se trata de formação de seres humanos, né? A gente está falando de seres humanos. O que a geografia quer? A geografia quer organizar a sociedade dentro do espaço. É só isso. Esse é o único objetivo da geografia. Organização da sociedade dentro do espaço, junto ao espaço. E dentro desse espaço, chamado Brasil, tem os territórios, os estados, os municípios, as roças, as casas, os quintais, e aí vai diminuindo a escala. Isso é educação, isso é educar. Então, é fácil isso? É claro que não é, porque você tirar alguém da ignorância é você iluminar a cabeça desse alguém. Então, é por isso que eu nunca chamo de alunos, porque aluno é uma coisa sem luz, vocês são estudantes. Estudantes é diferente de aluno, né? Aluno é quando você não tem luz. Aluno não tem luz. Isso já vem do grego ou do latim, se não me engano. Então, você informar numa sala de aula, ou num estádio de futebol, ou numa igreja, ou num boteco tomando cachaça, que política pública tem um motivo para existir, e quem é que forma as desigualdades sociais, é você colocar a pessoa para pensar. Pode ser conversa de boteco. Educação pode ser conversa de boteco tranquilamente. Vamos falar de política pública? Eu não sei, eu não conheço. Tá, então eu te explico. Eu te explico o que significa política pública, né? E para que serve, e por que construí-las. E qual é o papel do Estado dentro de uma política pública para que ela se efetive e congregue, né, no coletivo social. Política pública é educação, é segurança, é transporte, é escola, né? Construção de escolas, respeito às instituições e segmento de regulamento, compreensão de regras, respeitar estatuto, respeitar legislação, respeitar códigos, respeitar as constituições dos estados, respeitar a Constituição da Federação, que é a nossa Constituição, que é a lei maior. É claro que tem várias reformas dentro aí, porque a sociedade vai mudando, mas isso tem que ser respeitado. E, indiscutivelmente, vai ter que respeitar a natureza, meu amigo. Não tem jeito. A natureza é muito forte, porque se você não respeita a natureza, o ser humano vai ficar doente. Porque, como voltando lá na ideia de Ana Maria Primavera, não existe ser humano sadio se o solo que ele pisa não for sadio. Não tem como você ter a cabeça boa se o ambiente que você vive é doentio, é complexo, é lotado pela ignorância, né? Então,
Tá, mas que comparativo a gente faz? Nesse momento, a gente está fazendo uma ponte entre a cidade do Rio de Janeiro e o semiárido nordestino. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. A aplicação de uma política pública, a espinha dorsal de uma política pública, ela vai caber no semiárido paraibano e vai caber no complexo do Alemão e em toda aquela linha vermelha ali que dá acesso ao rio. E, indiscutivelmente, na Rocinha, tá certo? É o mesmo esqueleto, é o mesmo segmento. Ah, mas a gente não esperava, aconteceu muito rápido. Sim, mas desde quando? Qual é o estado que tem mais gestor preso? Começou hoje o problema do Rio, ou ontem? Não tem desculpa. Por quê? Porque é interesse político. É aquilo que está no capítulo lá do Noah, esse livro que eu mostrei, né? A fé no capitalismo, a crença no capitalismo. O capitalismo virou, sem dúvida alguma, o grande Deus da humanidade, indiscutível, né? Hoje não existe Deus pessoal mais, um Deus pessoal. O Deus é absolutamente capitalizado. Não é exagero de minha parte, eu espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo nesse sentido, mas quando você faz uma leitura nacional ou internacional dos territórios e faz esse levantamento detalhado, as pessoas estão absolutamente compradas pelo sistema, dominadas ideologicamente pelo sistema. Politiza-se tudo. Na última fala do João Azevedo, ele politizou a nossa greve, disse que a gente tinha interesse político partidário. Imagina o professor Lima com interesse político partidário. Só se fosse para morrer ou matar todo mundo lá, né? Me desculpe aí a palavra matar, jamais eu pensaria dessa forma, mas que interesse político partidário é esse que a gente, enquanto diretor sindical, tem, né? Agora, o político, sim, ele politizou a nossa greve, ele politizou a manifestação dos estudantes, ele politizou a manifestação lá no centro administrativo dos professores do ensino fundamental, do Sintep, né, o qual o Felipe é presidente. Politiza tudo, o político politiza tudo. Ah, mas e a vida das pessoas? Meu amigo, a violência é politizada, no Rio de Janeiro especialmente, né? A vida das pessoas são politizadas. Quantos vão morrer? 50. Infelizmente é uma consequência, né? Foi uma consequência. Os secretários hoje estavam falando, os secretários de Segurança do Rio estavam falando, com a tranquilidade mais plena, dentro da razão. Não, estamos fazendo tudo certinho, procedimento burocrático, procedimento diplomático, e tudo sendo politizado em confronto com o governo federal, aquele confronto esquerda-direita, né, que o Brasil tem, essa divisão que o Brasil está vivendo nesse momento, que nasceu lá em 2018, foi muito agressivo, e hoje essa consequência está posta aí, politização de vidas, politização de causas sociais, né? Então, o esqueleto de uma política pública, ela vai servir com esses eixos principais, né, com esses 4 pontos principais aí, para qualquer espaço geográfico, para qualquer meio geográfico, né? Então, mas é claro que a gente precisa pensar nessa hierarquia, né? Poder, povo, né? Situações diretas, instituições indiretas, né? A questão do plebiscito, a questão do referendo, aí vem as eleições. Mas não precisa fazer toda essa burocracia. Como não? Fomos nós quem criamos para tentar organizar esses seres humanos, porque o ser humano é violento por natureza, é bicho bruto, né? É muito selvagem o ser humano. É por isso que foram criadas as regras, tá? Se você volta um pouquinho na história da humanidade, você vai ver como era, né? A gente vê como era. É o exemplo que eu dei do parto, né? Como funciona um parto. Como funciona dar à luz sem auxílio da ciência, sem a ajuda da ciência. Diga, Ranieri, meu prezado. Professor, boa noite aos colegas. Eu queria comentar alguns pontos da fala do professor, eu acho que são válidas para a discussão.
num momento que o professor falou na questão de, enfim, que uma ala política do Brasil fala na questão de, enfim, de Estado mínimo, né, que eles pregam, mas é a turma, porque a mamata, porque o serviço, que demoniza o serviço público, mas uma turma dessa está no serviço público, né? E assim, se o serviço público é tão ruim, é tão prejudicial ao país, como eles colocam, por que essas pessoas elas não pedem para sair? Boa, boa. Porque o brasileiro, olha, o futuro é empreender. Bicho, então deixa o teu emprego, deixa a tua função de servidor público e vai empreender, já que é tão bom, né? Isso. Como tu tá colocando. Eu fico muito com o pé atrás, porque é a turma que critica, que diz que o Estado tem que ser mínimo, mas está na fila dos concursos públicos, né? Querendo, Isso. os que estão fora querendo entrar. Um outro ponto, professor, que eu ia falar antes desse, era de me solidarizar, né, com o movimento. Eu vi as fotos, eu ia ontem, inclusive, disse a professora Valéria que eu ia para lá, inclusive, para participar, para dar um apoio. Mas rapaz. eu tive uma reunião ontem na rádio, e aí foi no mesmo horário, no horário da manhã, eu não consegui participar, mas é muito, assim, é muito triste ver como o governo trata, né, uma categoria tão importante como da educação, e vindo de um governador que a todo momento se diz professor, e que né, foi professor da antiga escola técnica e tudo, e a forma como ele tem tratado uma instituição tão valorosa para o Estado como é a Universidade Estadual da Paraíba, e, enfim, ver que passados 38 dias, simplesmente é como se não, né? O governo ele ignora o movimento, ignora a greve, enfim, e acaba acarretando um prejuízo para a coletividade, né, em relação à questão da paralisação das atividades, porque os professores, obviamente, não queriam estar numa situação dessa, mas chega uma condição que não tem como ser diferente. E, professor, em relação à questão de políticas públicas, eu sempre gosto de dar um exemplo da minha própria vida e da importância das políticas públicas. Eu venho de uma vida muito dividida. Eu venho de uma família paterna boa financeiramente, pessoas que tinham fazendas, e enfim. E venho de uma família materna, que foi a família a qual eu fui criado, uma família muito pobre, pessoas da zona rural, enfim. E eu lembro muito bem que minha mãe, eu ia com ela no centro da cidade, tinha um lugar, quando eu morava em Patos, que a gente ia para receber o dinheiro do Bolsa Escola e do Vale Gás. E eu lembro que a gente ia, porque a gente mãe pegava esse dinheiro, a gente voltava pelo mercado central lá de Patos, e eu lembro que mãe comprava algumas frutas, comprava uma caixa de ovo, e quando o dinheiro sobrava, comprava um pedaço de carne mais simples, um pedaço de carne com osso. Mas foi esse Vale Gás e esse Bolsa Escola que ajudou muito lá na minha casa, quando eu morava com minha mãe. Quando eu cresci, e aí eu fui para a universidade, eu estudei numa faculdade, minha primeira formação foi numa faculdade privada, eu não fiz jus não usei o ProUni, o FIES, ou qualquer programa desse tipo, mas eu tinha vários colegas na minha turma e em outras turmas que hoje tem um curso superior graças aos programas sociais do governo, principalmente o ProUni, que foram colegas que se formaram com bolsa de 100%. E aí, depois, já na vida adulta, né, eu tive a oportunidade de comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Minha esposa é servidora pública federal, professora, e é professora de um campus que existe graças à criação e à expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, assim, quando as pessoas, enfim, tentam marginalizar, tentam diminuir a importância das políticas públicas,
eu lembro da minha própria história e do meu próprio exemplo, né? E o cara às vezes diz assim, mas porque você foi beneficiado. Eu digo, "Oxi, a política pública foi criada para mim. Será que não tem outras pessoas com a história igual, ou até pessoas que, enfim, faziam mais jus, eu digo assim, porque se enquadravam em determinados critérios para ser beneficiado pela política pública. Então, eu não, eu não consigo acreditar que a gente, assim, que a gente consiga, né, ir por outro caminho e, enfim, se não for através dessas políticas que vão gerar saúde, educação, que vão chegar, por exemplo, o que eu acho bacana dessa aula da sexta-feira é porque eu sei que o professor é extremamente identificado com as questões, né, da luta dos camponeses, das pessoas que moram no campo, enfim, por ser objeto de estudo também, de pesquisa do professor, mas eu fico muito feliz porque toda sexta eu encontro Girlene, que é uma pessoa que além da luta diária, é uma pessoa que eu digo assim, ela através da luta, né, consegue trazer para sua, levar para sua comunidade políticas públicas efetivas. E no discurso dela a gente vê muito nos exemplos que ela cita. Eu ilustrei isso aí, professor, enfim, para contar, né, para trazer um pouco de contribuição para a aula aqui, para a gente falar sobre as questões voltadas para políticas públicas e principalmente o que elas têm como objetivo, que são as correções de desigualdades sociais. Perfeito, perfeito, muito bem, sim, Ranieri, muito bem. As colocações são absolutamente bem-vindas e sempre está dentro do contexto, né? A gente se adapta às temáticas, né? Quando eu assumi esse componente curricular, muita gente me questionou, Lima, você vai utilizar a parte física, a discussão sobre capilaridade de solo, a discussão sobre os horizontes A, B, C do solo, né? A perspectiva climática de aumento de temperatura, e os cálculos ali que os russos utilizaram. E não, eu não, eu penso em pessoas, né? Eu penso em sociedade, eu penso em meio. Mas a geografia física não é importante? A geografia física é muito importante, sim. Debater solo com vocês seria uma coisa fantástica também. Seria... Que bom que você não fez isso, viu, professor? Porque eu estou quebrando a cabeça para entender pedologia. Eu estou glorificando porque a sua aula não é sobre pedologia. Porque aí eu falei, olha, colegas, especialmente nas primeiras reuniões, né? A professora Ledian, ela faz isso muitíssimo bem. Eu não vou discutir os mapas de latossolos amarelos, os vermelhos, né? Os argilosos, os nitossolos avermelhados, né? Pintossolos, plintossolos, né? Enfim, aquela questão dos luvissolos crônicos, tá? Argilas, debates sobre argilhas, enfim, eu não vou fazer isso de forma alguma. Para quê? A Ledian já tem esse componente curricular, né? Então, a questão de flúvios, né? Os neossolos flúvios, a coloração dos mapas, apresentar os mapas, isso daí é muito importante, sim, eu sei, os tipos de solo da Paraíba, a porcentagem dessa distribuição de solos ao longo do estado, que varia de 40,2% a 2%, né, que são os outros tipos de solos que compõem o estado da Paraíba, o tipo de agricultura que vai ser caracterizada por cada tipo de solo. Não, eu não tenho, a minha consciência iria pesar muito, né, se eu fosse trabalhar isso daí com vocês. Então, eu vou para as pessoas, né? Seria legal, eu acho bacana, é um tema atraente, sim, Ranieri, trabalhar com as baixadas litorâneas, as planícies litorâneas, né? Fazer um trabalho de campo nesse Baixo Planalto Costeiro, Planalto da Borborema,
os sublitorâneos, né? A própria região nossa de Campinas é riquíssima descendo, né? Avançando já para as depressões sertanejas, com o Aziz Absaber, que eu gosto muito da parte física do Aziz, mas eu não tenho condição. A minha consciência ia ficar muito pesada se eu fosse fazer esse contexto da geografia física para vocês. Eu ia me sentir muito mal no final do curso, sabe? Então, eu falei, não, discutir um formato de terreno de constituição sedimentar ou rochas sedimentares, cara, eu sinto muito, né? Eu acho que é importante a gente se concentrar nas políticas públicas sociais para o desenvolvimento do território, do que estar discutindo aí solos indiscriminados de mangue, por exemplo, ou os gleisolos, né? Porque eu ia ter que trabalhar com muito mapa, vocês iam ficar cansados, mais cansados do que já estão. Eu não tenho dúvida disso, que eu também fui aluno de geografia e sou aluno até hoje, né? Então, desde a graduação até o pós-doutorado em 2017, eu estudei geografia física, né, e a geologia, e isso continua até hoje, não parei. Mas eu não teria coragem de me prender numa aula, né, trabalhar com semiárido dessa forma, não, porque tem gente no semiárido. Tem gente no semiárido, né? Então, quando vem lá, olha só que loucura, né? Quando vem uma política, um projeto da Câmara dos Deputados, né, guiado por Hugo Mota, que quer promover, dentro do funcionalismo público, a transformação digital, tá? Transformar professor em programa digital para impulsionar a profissionalização, e ele diz com letras garrafais, extinguir os privilégios do serviço público. Olha a loucura que esses caras meteram na PEC 38. Promover a transformação digital e extinguir os privilégios desses profissionais. Qual é o privilégio, né, que professores do ensino médio ou do ensino superior têm? Qual é o privilégio? Girlene sabe disso, muitos de vocês sabem disso. Eu conheço o professorado da base, das escolas do campo que eu frequento, das escolas das periferias de Campina Grande, das escolas de João Pessoa, né? Quando eu vim do Pontal do Paranapanema, lá em São Paulo, a mesma coisa, as escolas de base todas, os funcionários de prefeitura, a mesma coisa, a gente não tem privilégio. Estabilidade, ela não te permite ganhar dinheiro, porque você é estável, né? No nosso caso, principalmente, que somos, no meu caso, dedicação exclusiva, eu não posso trabalhar em outro lugar. Aí hoje eles aprovaram lá na Câmara, né, que o funcionário público pode deixar as credenciais de efetivo, né, do serviço público e trabalhar em outros lugares. Ou seja, claro, porque a PEC 38 vai tentar nos oferecer bolsas de produtividade, com serviços extras, mas nunca que a gente vai aceitar, nunca que isso vai ser aceito pelo servidor público. Você trabalhar com extra, depender de extras, 80% da sua rentabilidade, do seu salário ser fundamentado em extras, de forma alguma ia aposentar com um salário de, acho que 6 ou 7 mil reais, que é hoje do INSS, mas de forma alguma, isso é absurdo, é abuso. Por isso que essa PEC foi retroagiu, né? Porque a gente esculhambou o cara mesmo lá em Patos. Foi esculhambação total. Chamamos de bandido, chamamos de crápula, né? Então, não se vai aceitar esse tipo de organização sobre a classe trabalhadora, né? Vai ter eu sei que tem muita coisa para a gente fazer, né? E a classe política, ela se torna a classe dominante, né? Se torna a classe dominante porque não está preocupada em fazer política pública para pagar a bolsa de estudo, como foi o meu caso, né? Desde a graduação que eu vivo de bolsa de estudo.
até o pós-doutorado. Claro, que é uma outra realidade social e financeira, indiscutível, né? Não tenho nada para reclamar do meu salário, mesmo com esse déficit de 22%, não reclamo de forma alguma, né? Dos salários, do meu salário particularmente, mas é preciso mais, e não é uma greve por salário, né? É uma greve para que a UEPB continue existindo. É uma greve promovida, né, pela Lei de Autonomia Financeira da Universidade Estadual da Paraíba, porque daqui a pouco eu saio, daqui a pouco eu aposento. Eu, o João Damasceno, todos esses professores que estão com vocês. Belo não vê a hora de chegar o ano que vem para ele já sair. Conversei com ele recentemente. Então, é pela universidade, porque a universidade é uma política pública sustentada por uma legislação, por uma Constituição do Estado. Ela precisa continuar existindo para os nossos netos, bisnetos e assim sucessivamente, para a classe trabalhadora. A universidade pública ficou para trabalhadores. A elite entra para depois ir para o serviço público, como foi bem colocado aí por Ranieri, né, porque é usada mesmo, né? O curso de medicina para o Sem Terra, para o MST lá do Pernambuco, eu conversei recentemente com a Luciana, que coordena lá, que, aliás, ela esqueceu, e eu até falei para vocês na aula anterior, nosso trabalho de campo, acho que seria hoje ou amanhã, não sei, né? Ela me falou, Lima, de qualquer forma, a gente ia ter que cancelar o campo, adiar o campo, porque virão 300 pessoas aqui para o Centro de Formação Paulo Freire, para a gente começar os preparativos para o curso de medicina, que foi aprovado, agora não tem mais como derrubar, porque a Constituição garante sim, a própria LDB garante que tem que haver política pública com cursos específicos em áreas específicas. Então, tem que ter sem terra médico, tem que ter sem terra juiz, sem terra advogado, tem que ter preto na política, tem que ter mulheres na política, né? E não fazer como o Virgulino fez na reunião de anteontem à noite. Ah, já tem 7 mulheres aqui na Câmara dos Deputados, está bom demais, não precisa mais. O cara tinha que ir preso, né? O bicho é muito safado, o tal do Virgulino é um safado. Então, já tem muitas mulheres aqui, não precisa mais, né? E disse que os 120 bandidos que morreram no Rio de Janeiro, né? Aquele discurso lá, né, de que bandido bom é bandido morto, eram 120 e tantos bandidos mortos. Claro que não. Tinha policial civil lá que foi morto, tinha policial militar, tinha muita gente boa que foram mortas. Então, política social, política pública. Nós vivemos de política pública. Então, eu jamais trabalharia com geografia física, fazendo esse debate de solo, tendo tanta coisa para a gente discutir na geografia humana, né? Especialmente nesse formato que a gente está construindo. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam gostando desse formato aí, porque discutir solos, me desculpa. O professor é capaz de eu terminar o semestre sem saber diferenciar um do outro. E Leidinha que me perdoe. Professor, ia ser um desperdício de alegria. Porque, olha, eu acho que esse semestre a gente está só com a sua disciplina sendo uma disciplina discursiva, que não seja só técnica ou física. Ia ser um semestre extremamente cansativo. Eu estou agradecendo. Porque seria muito complicado, né? É uma discussão boa, mas eu ia ficar com um peso muito grande na consciência, né? Eu admiro demais, estudei muito. Na Unesp, minha primeira monitoria foi em geologia, né? Mas o semiárido paraibano e nordestino como um todo precisa demais de política pública social, né? Eu acho que o nordestino já conhece muito bem o solo, já conhece muito bem onde vive, agora precisa de ajuda da governança
estadual, municipal e federal, né? Professor, Diga. eu ia fazer um comentário sobre a fala que Raniele fez, né? Uhum. E o senhor acabou até entrando no comentário que eu ia fazer, né? Eu Sim. sempre trago, procuro trazer exemplos que eu vivi, né? E às vezes não são aceitos. Não são aceitos, mas não quer dizer que não foi, que não aconteceu. Aqui, né, nesse curso, eu fiz uma fala, que eu trabalhava em uma creche e que eu cuidava de 5 autistas laudados. E eu fui questionada por uma pessoa da educação do município que não pode. Tá certo que não pode. A lei a lei não quer que aconteça, mas não quer dizer que é minha mentira, que não aconteceu. Isso, Eu isso. estava lá e eu era cobrada. Tem que fazer relatório 2,5, senão não recebe no final do mês. Rapaz, Outro exemplo que o senhor acabou entrando é sobre essas vagas do curso de medicina de Pernambuco, né? isso. Então, para mim, na minha realidade, uma fazendeira, gestora, que a filha estuda no particular, briga comigo 24 horas, porque o pessoal da reforma agrária está tirando a vaga da filha dela. Certo. É doído. E para Entendi. completar a fala de Raniel, né? Eu sou de família de classe alta. Meus irmãos são fazendeiros, moram em Ji-Paraná, Rondônia. Agora eu sou da da classe trabalhadora. Meus irmãos são tudo branco, dos olhos verdes e azuis. Eu sou negra e sou do terceiro casamento. Então, eu já nasci com preconceito. Eu nunca fui aceita pelas outras 2 famílias do meu pai. Entendi. Filho de urubu não tem pai. Eu sou preta. Minha mãe é negra, do cabelo crespo. Original Mas mesmo. filho de urubu não tem pai. Pelas 2 famílias. Entendi. Então, sim, né, Pele? Eu trago a minha realidade. Também, Raniele, recebi o Bolsa Família, minha mãe recebeu o Bolsa Família, sou aluna sou aluna antes do Educação de Jovens, do Telecurso, do Telecurso 2000, não foi nem do EJA, né? Telecurso 2000, do EJA depois, e estou aqui lutando para uma formação superior. Mas, volto a dizer, é difícil a conscientização de classe. Não é impossível, é difícil. E dizer que, às vezes, eu faço uma colocação sobre uma coisa e todo mundo tem direito a dar sua perspectiva sobre aquele ponto. Porém, não quer dizer que fazer para é igual fazer com. Exatamente, exatamente. Pois eu, na verdade, fui, né, dependi de política pública a vida toda também, né, desde a graduação até agora como PhD, e sempre, desde 95, entendeu? Então, a gente, somos de Arapiraca, Alagoas, né, a família toda, e filho de imigrante. Fomos para São Paulo em 11 crianças num trem de imigração, né? Então, ficamos na favela da Barra Funda, eu fiquei até os 10 anos de idade, e para mim a vida é muito boa, a vida é fantástica, maravilhosa. Tenho um pensamento independente, mas sempre defendi a classe trabalhadora. Não vou negar que houve muita mudança na minha vida e de outros colegas, de tantos outros colegas, né? As mudanças financeiras acontecem de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu progresso. Então, eu acho que, mas eu tenho inveja dos negros originais, viu, Gilene? Minha mãe é negra original, mas infelizmente eu não saí negro original, sou um vira-lata. Então, porque todo brasileiro já é vira-lata por natureza, né? A gente não é raça pura, somos vira-latas graças à nossa nação, graças à nossa miscigenação. E quando eu vejo um negro de cabelo original mesmo,
Eu tive o prazer de visitar uma universidade no Ceará, e lá eu pude conhecer negros originais, porque Isso. eu conheci tanto africano, olha, de Moçambique, de Guiné, era tanto lugar que eu nem sabia que existia tanto lugar na África como eles colocavam ali. Pois é, eu tenho uma inveja boa, né? Uma inveja boa dos negros originais, porque eu acabei nem sendo uma coisa nem outra, né? Meu pai é europeu, meu nariz ficou igual ao do meu pai, né? Mas minha pele ficou assim, né? E cabelo também. Então, isso é muito relativo, né? Porque a gente que tem um pensamento livre, que está fora do neocolonialismo, que tem consciência de classe e tem uma formação intelectual bem-sucedida, a nossa preocupação é voltar ao natural, ser o mais natural possível, né? Então, eu acho que cada um de nós, enquanto professores e professoras e interventores na sociedade, é necessário buscar o seu lugar, né? E saber colocar uma sala de aula no seu lugar, porque a educação, ela ajusta a sociedade. A educação combina, faz a sociedade combinar, faz a sociedade ter aquele equilíbrio já pensado por Paulo Freire e outros tantos pensadores, né? Então, e é o nosso instrumento. A nossa riqueza é o poder intelectual, a capacidade intelectual e o conteúdo intelectual que a gente tem, porque ninguém vai tirar isso nunca, né? A gente nunca vai perder essa riqueza, nunca seremos assaltados por isso, né? Isso jamais a gente vai perder. Pois, meninos e meninas, a gente se vê na próxima, então, não é isso? Sim, tô igual a Valéria, tá chegando perto o fim do período, né? É isso. Dia 22, 27, a gente já começa a se despedir, aí um clima chato, e um clima alegre, porque é fim de ano. Eu nem estou tendo tempo de olhar no calendário. Primeiro que eu estou fora de casa há muito tempo, estou saindo muito, né, viajando muito, e eu não olhei no calendário, mas é 22, Samir? São 2 dias, 2 sábados, 22 e 27 de novembro, as provas, né? Entendi. Presenciais. Mas tá longe, professor. É porque o encontro é uma vez por semana, aí parece que o tempo voa, né? É verdade. De certa forma voa, porque se a gente se encontrasse mais vezes, passaria mais devagar. Isso é verdade. Pois, meus queridos e queridas, boa noite para vocês, descansem, tá? E vamos ter pensamento positivo e muita luta, porque o nosso lema é a luta permanente, não é isso? Valeu, boa noite para vocês. Exato, professor. Boa noite, bom descanso também. Até a semana que vem. Valeu, até. Tchau. Tchau.